Eu fui convidado para falar porque eu tenho autismo, né? Na verdade, autismo não, né? Tenho parte do TEA. Eu fui diagnosticado depois de adulto. Tenho classe funcional 1, salvo me engano, que eu não preciso de muito suporte. E assim, Como foi, doutor, para a experiência, receber assim, o esse diagnóstico diagnóstico? foi engraçado. Eu fui fazer o teste do SAMU e Jenner, desculpe, era o coordenador, era quem estava fazendo a entrevista, e ele é psiquiatra. Uhum. E durante a entrevista ele percebeu, né? Aí depois daquilo eu fui atrás, né? Hoje eu sou acompanhado do deputado Demontier e Joelma, é minha psicóloga. E a gente foi fazendo os testes, né? E realmente saiu, comprovou a questão do ponta de pé, não sei se dá para ver, É. até hoje, né? Já tenho artrose de joelho por causa disso daqui. Eu tenho lesão de ligamento, tudo, porque E o foi doutor diagnóstico nunca tardio. passou pela sua cabeça de ter Não, um porque diagnóstico assim, desse né? com esses elementos que até aqui a gente já falou hoje, né? Isso, Dar de ponta de pé. na minha época não tinha isso. Eu morava no interior de Alagoas e assim tinham dificuldade de acesso e era como se assim bem difícil essa questão de acesso. Conhecimento não se tinha ainda na época, era uma coisa que era desconhecida para gente. Não sei se vocês lembram do filme Rain Man, que era com Dustin Hoffman e Tom Cruise, né? E o Dustin Hoffman fazia o papel de um autista. Na época era um retardado mental, né? Hum. Isso aqui dali que você depois assiste a posteriori, né? Depois você tem a noção, tem um conhecimento, você vai ver que ele era na verdade um autista, né? Ele era usado o Dustin Hoffman, era levado pelo Tom Cruise para cassino para contar carta. Isso, né? Que a gente tem uma habilidade, o autista ele geralmente tem uma habilidade matemática muito boa. E assim, é uma experiência da época que eu vivi, né, para cá, é uma experiência bastante difícil. E eu vejo a diferença. Eu tenho um sobrinho que tem autismo, né? A classificação dele foi 2, né? Grau de suporte 2, a necessidade dele foi grau de suporte 2. E ele está melhorando bastante depois do tratamento. Agora, assim, na minha época, muitos adultos, né, sofreram pra cacete, né? Ainda hoje, né? Eu acho que a maioria dos autistas que não foram diagnosticados, né, precocemente, não fizeram esse tratamento, Eu vão ter até tenho uma problema. curiosidade de lhe perguntar, doutor Jordão, teve alguma dificuldade no momento que foi cursar medicina, fazer Aí é que suas tá, especialidades? aí é que tá, assim, socialmente a gente tem uma dificuldade horrível, né? A gente tem uma dificuldade de interpretação de pessoas, então o relacionamento social da gente sempre é horrível. Aqui em Serra Talhada mesmo, por muito tempo pensaram que eu era drogado, por causa do meu comportamento. Não, o doutor Jordão usa droga, esse tipo de Meu coisa. Deus. Os colegas. A gente tem uma dificuldade de ler nas pessoas a questão de expressão facial, muito paciente. Ah, doutor Jordão é muito cruel, é duro, é rígido. A gente é como se fosse muito matemático nas coisas. Então, assim, tal coisa é assim, é assim. Né? Quando a gente sai daqui dali, gera um sofrimento absurdo. E assim, até para expressar o sofrimento é complicado. Minha esposa é aquela história, eu fico brincando com ela direto, que ela vai pro céu com triptudo, porque ela me aguenta. Né? Um beijo para ela, né? E assim, a gente tem uma séria dificuldade, né? Contato físico. Contato físico, meu Deus do céu. Eu tenho reação somática, né? Eu fico suando. Né? Em momento de ansiedade, eu tenho vários tics que eu consigo disfarçar. Quando eu vou dar palestra, eu uso muita mão. Eu fico fazendo esse movimento. Quem já viu palestra minha, eu faço sempre isso. Isso alivia a tensão. Eu tenho um movimento pendular. Uhum. E, assim, a maioria dos adultos que não tiveram o diagnóstico, a gente acaba desenvolvendo sintomas de, táticas de camuflagem. Então, por exemplo, eu não consigo olhar no olho da pessoa. Eu uso a tática de olhar para essa região, que aí engana. Mas, por exemplo, eu estava treinando karatê, o professor disse: olhe nos olhos para na luta, né? E eu não conseguia. E eu não conseguia, aquilo dali me deixava ansioso. Sorrir para mim é difícil, rir para mim é difícil, né? Tira uma foto, sorri. Aí minha neta já disse para mim: sorriso falso voa. Né? Ela até brinca comigo, minha neta. Mas assim, a gente tem muita dificuldade. Eu acho que boa parte, se não a maioria ou todos, de quem teve o TEA e não foi feito diagnóstico e aí não aproveitou o tratamento, deve ter algum problema com a justiça ou problema financeiro. A gente tem uma. A gente é fácil ser explorado.
Né? É difícil de chegar, ler uma pessoa e dizer que aquela pessoa está querendo mal para a gente. Então é muito fácil a gente ser explorado. Então, se não todos, por exemplo, eu estou com processo na justiça e comentei com questão de pensão e eu comentei com a doutora, né? Doutora, eu não posso pagar esse valor, não tenho condição. Ela disse, trabalhe mais. Né? Mas assim, até para fazer meu tratamento eu não posso estar de plantão, porque no plantão eu não posso usar medicação. Mas aí tem um problema com a justiça. Eu conheço alguns colegas que, assim, já depois de adulto tiveram o diagnóstico, né? E converso com alguns deles. Tem problema financeiro, tem problema com a justiça. A interpretação, a falta, assim, muita coisa é porque uma pensa que é algo que é, como é que eu posso dizer? Algo que eu estou fazendo por vontade, né? Então, por exemplo, teve uma paciente uns tempos atrás aí. Quem conhece meu trabalho sabe que eu sou uma pessoa séria. E ela disse que eu atendi mal ela porque eu não quis ouvir isso e aquilo. Mas, assim, não entende que aquela resposta ali é a resposta minha, do autismo. Eu não tenho como escapar daquilo. Eu vou fazer a parte técnica da coisa, a parte emocional, por assim dizer. Eu não sei lidar nem comigo. Fazendo até um adendo, doutor Jordão, muitas vezes eu tenho muitos conhecidos na área da saúde e médicos também. E muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que o médico é um ser humano também, né? Tem emoções, tem variações de humor, né? Isso é normal, é um ser humano também. É um ser humano. É um ser humano atendendo outro ser humano. Exato. Né? E assim, a gente tem as dificuldades da gente, a gente tem as limitações da gente, né? E assim, é muito difícil. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre é que se você tem uma suspeita, seu filho tem algum problema, leve, fazer o diagnóstico precoce, começar o tratamento. Eu vi meu sobrinho, ele era muito parecido comigo quando eu era criança, e agora não. Já tem... Depois dos tratamentos... O acompanhamento, ele vem fazer tratamento, vem fazer acompanhamento psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Ele tinha uma dificuldade até de falar, como eu disse, o caso dele é mais grave do que o meu. Mas com o tratamento ele melhorou absurdamente. Eu sinto inveja dele, né? Assim, pela condição dele, mas assim, acho muito bom porque ele não vai passar por muita coisa que eu passei. Isso é importante ser colocado. E é duro, né? Minha mãe faleceu domingo agora, enterrei minha mãe domingo agora, né? E graças a Deus, aqui na UPA, eu tenho um suporte, né? Você me dado um suporte. Lá no Hospital Emília Câmara, que eu trabalho também, tem um suporte excelente, né? E assim, a gente vê algumas instituições que dão esse suporte, né, para o profissional. Né? A gente tem muito a contribuir. Geralmente quem tem o TEA, o autismo mesmo, são pessoas que são chamadas de alta capacidade, né? São de alta capacidade, tem uma capacidade técnica muito boa, embora socialmente inclusive o senhor é conhecido como muito inteligente, viu? Assim, muitas pessoas, inclusive na área da saúde, rapaz. Tem um médico que é muito inteligente, é o Dr. Jordão. É aquela história, né? Tem um ditado que a gente dizia muito quando era antigamente, estudou tanto que ficou doido.